E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar fundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar Saia do Caixão, do Pablo Marçal. Opa, Um livro que, pelo título, já dá para ver que é para chacoalhar a gente, né? parece que ele não tá pra brincadeira. A ideia é sair da zona de conforto, viver uma vida mais autêntica, com mais significado. E o Marçal, com a bagagem dele de empreendedor, mostra as ferramentas que ele usou para chegar lá. É, ele tem bastante experiência pra compartilhar. Então, vamos começar a desenterrar esses segredos. O livro é dividido em 26 princípios, cada um com um nome bem chamativo. Sim, ele sabe como prender a atenção, né? Começando pela família. Ele compara um eco. Um eco. Interessante. Tudo que a gente faz, nossas atitudes, reverberam na família. Ah, entendi. Tipo, a energia se propaga? Molda o ambiente familiar. Faz sentido. Então, para ter uma família mais harmoniosa, o segredo é se autoliderar primeiro. É, ele bate bastante nessa tecla. Se você quer que sua família vá bem, seja feliz e unida, tem que ser o exemplo. Tipo, colocar a máscara de oxigênio em si mesmo antes de ajudar os outros, né? Exatamente. E aí me fez pensar, será que às vezes a gente não tenta liderar os outros sem ter controle sobre a própria vida? Nossa, que pergunta. É Aí- para refletir, hein? É, a gente tem que se questionar sempre, né? E já que a gente está falando em família e prosperidade, qual o próximo princípio que te chamou a atenção? Gostei do semeadura e colheita. Basicamente, a lei da ação e reação aplicada à vida. Ou seja, colhemos o que plantamos. Isso aí. Tá. Mas como isso funciona na prática? A gente planta dinheiro e colhe dinheiro. Boa pergunta. Ele fala sobre plantar dinheiro para colher dinheiro, mas de forma estratégica. Investir em si mesmo, no seu desenvolvimento, para colher os frutos do sucesso. Tipo, estudar, fazer cursos, melhorar as habilidades. É por é. Mas vai além disso. Ele fala sobre semear para os outros também, ajudar o próximo, contribuir para o bem comum. Segundo ele, gera uma colheita ainda mais abundante. É tipo, é dando o que se recebe. Exatamente, é construir um ciclo de prosperidade. E aí, outro princípio que me fez pensar bastante foi o autogoverno. Hum, Pelo nome já dá para ter uma ideia, né? Ser o presidente da própria república. Mais ou menos por aí. Ele desafia essa necessidade da gente de buscar a aprovação dos outros o tempo todo. É, a gente fica querendo agradar todo mundo. E coloca a responsabilidade da nossa vida nas nossas próprias mãos. Nossa, isso é libertador. Mas e como colocamos isso em prática? Ele lembra que a gente é o protagonista da nossa história. A verdadeira liberdade vem da capacidade de se autogovernar, fazer nossas próprias escolhas, trilhar nosso próprio caminho. Isso significa que vamos desagradar algumas pessoas no caminho. É inevitável, faz parte do processo. E por falar em agradar, o próximo princípio, honra, parece que vai na contramão dessa necessidade de validação externa, né? Sim. Mas aqui honra vai além do simples respeito. É reconhecer o valor das pessoas e tratá-las com dignidade. Sem cair na idolatria. Isso, sem idolatria. Então tem uma linha tênue aí entre honrar e idolatrar. Como saber a diferença? Ele deixa isso bem claro no livro. Honrar é reconhecer a trajetória, as conquistas, a história de alguém, Uhum. mas sem perder a sua própria identidade, sem se anular. É como admirar um artista sem tentar copiá-lo, sabe? Manter seu próprio estilo. Entendi. E qual o benefício de colocar isso em prática? Segundo Marçal, a honra genuína abre portas, cria conexões verdadeiras e te impulsiona para o sucesso. É como semear respeito e admiração, que se transformam em oportunidades. Interessante. E agora me fala sobre a mordomia. Essa me tocou bastante. É a ideia de que somos administradores dos recursos que recebemos. Tipo dinheiro, talentos, tempo. Isso aí. E a forma como a gente administra esses recursos reflete nossa gratidão e nossa capacidade de multiplicá-los. Então a gente não é dono de nada, apenas gerencia o que nos foi confiado. Essa é a ideia. Gostei dessa. E o próximo, isonomia, me deixou meio confuso. Que é isso? Resumindo, é tratar os iguais como iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. Ele usa pontes e caminhos para explicar as relações. Ondas e caminhos. Não entendi. Calma, vou explicar. As pontes são as relações que te levam para um novo lugar, te impulsionam para frente. Já os caminhos são as relações que te acompanham para uma longa jornada. Acho que entendi. A gente precisa saber diferenciar quem são as pontes e os caminhos da nossa vida, certo? Exato. E saber nutrir as relações certas e investir tempo e energia nas conexões que realmente importam. Legal. E falando em sair da caixa, o que ele diz sobre criatividade? Para ele, a criatividade é um princípio divino que precisa ser cultivado. Ele incentiva a gente a sair do lugar comum. A sermos ousados, experimentar novas ideias. Isso aí. E como a gente faz isso? Ele acredita que a criatividade se manifesta quando a gente é infantil, ridículo e divertido, ou seja, quando a gente Legal. se permite brincar. Sem medo de errar. Exatamente. Então, para ser criativo,
eu preciso voltar a ser criança. É mais ou menos por aí. Abraçar a criança interior, soltar a imaginação, questionar os padrões, romper com as regras. E essa criatividade serve só para as artes ou para outras áreas também? Por aí, a criatividade serve para tudo. Resolver um problema, inovar num projeto, trazer mais alegria para o dia a dia. Entendi. E como ele liga essa ideia da criatividade com sair do caixão? Ele acredita que a gente se coloca numa caixa, numa zona de conforto, e a criatividade nos tira de lá. Nos impulsiona a explorar novos horizontes. E por falar em novos horizontes, me fala sobre o princípio da unidade. Para explicar, ele usa uma metáfora. Um suco de laranja. Suco de laranja. Imagina um saco de laranja, se você abre, elas se espalham para todo lado. Mas se você transforma em suco, todos os elementos se misturam num propósito comum. Então a unidade é um suco, junta tudo em um só. Exatamente. E ele incentiva a gente a buscar essa unidade nos relacionamentos, nos projetos, nas comunidades, unir forças com pessoas que compartilham os mesmos valores. Parece que tem tudo a ver com colaboração, né? E que tal a gente falar de atração? A atração, segundo ele, está ligada aos nossos pensamentos e crenças. A gente atrai para a nossa vida aquilo que a gente vibra. Então, se eu ficar pensando em coisas ruins, vou atrair coisas ruins. Ele acredita que sim. Por isso, cuidado com os pensamentos negativos, com o vitimismo, com a mentalidade de escassez. Puxa, é um alerta importante. Atrai mais do que a gente não quer. E como mudamos isso? Como atraímos coisas boas? Ele sugere focar nos sonhos, visualizar os objetivos, acreditar no potencial para criar a realidade que desejamos. Então, a chave é ter uma mentalidade positiva e acreditar que a gente pode realizar os sonhos. Exatamente. Ele ensina a usar a mentalização, a escrita, a verbalização para manifestar os sonhos. Gostei. Qual o próximo? Que tal eficiência? Para ele, é a capacidade de fazer mais com menos, otimizar recursos, ser estratégico, alcançar resultados com excelência. Então, ser eficiente é ser produtivo. Sim, mas vai além. Ele desafia a gente a questionar como a gente faz as coisas, buscar aprimoramento, aprender com os erros. É um processo contínuo. Exato. E como colocamos isso em prática? Ele sugere que a gente seja mais organizado, defina prioridades, se concentre no que realmente importa e também buscar conhecimento em várias áreas. Ser curioso, não ter medo de experimentar. Ser eficiente exige bastante da gente. E o que ele diz sobre resiliência? Ele usa a Torre Eiffel como exemplo para explicar. A Torre Eiffel. Ela se adapta às mudanças climáticas sem perder a estrutura. Ele diz que a gente precisa ser como a Torre Eiffel. Ou seja, a gente precisa ser forte para aguentar os trancos da vida. Ser forte é importante, mas ele fala sobre flexibilidade, a adaptação. A gente precisa aprender a lidar com as adversidades sem se quebrar. Sem perder o equilíbrio. Exatamente. Interessante. E qual a próxima parada nesse mergulho? Que tal a gente explorar a fonte? Ele diz que existe uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração. E qual seria essa fonte? Ele acredita que a fonte é o Criador. Ele nos convida a buscar um relacionamento genuíno com Deus. A se conectar com a espiritualidade. Sim, encontrar paz interior. Então a gente precisa se conectar com a fé para encontrar essa fonte de sabedoria. É o que ele propõe. Ele acredita que a fonte de prosperidade, felicidade e paz não está nas coisas materiais. Mas dentro de nós, na nossa conexão com o Criador. É isso aí. Faz sentido. E como colocamos isso em prática? Ele incentiva a gente a cultivar a fé, a gratidão, a generosidade, a compaixão. Essas qualidades nos conectam com a fonte divina. E nos permitem manifestar nosso potencial. Que legal. E qual o próximo princípio? Vamos falar sobre prosperidade. Para ele, prosperidade é um estado de abundância em todas as áreas da vida. Não só financeira. Exatamente. Ele fala de saúde, relacionamentos, realização profissional, paz interior. A gente merece viver em abundância. A escassez é uma ilusão. Criada pelas crenças limitantes. E como a gente muda essas crenças? Como atrai prosperidade? Mudar a mentalidade, acreditar no potencial, buscar conhecimento, trabalhar com paixão, ser grato pelo que já temos. Confiar na providência divina. Isso aí. Mais que prosperidade é um estado de espírito. E qual o próximo passo? Então, associação. Ele nos convida a analisar com atenção nosso círculo social. Ele quer que a gente faça uma limpa nos amigos. Não é bem isso. Ele sugere que a gente identifique as pessoas que nos inspiram, nos apoiam, nos motivam a crescer. E que a gente se afaste daquelas que nos puxam para baixo. Exatamente.
Então a gente precisa cercar de pessoas positivas. Que nos impulsionem para frente. Isso aí. Ele acredita que a qualidade dos nossos relacionamentos impacta a nossa vida, Nossa saúde mental, emocional. até o nosso sucesso. Faz sentido. E falando em sucesso, o que ele diz sobre ação e movimento? Para ele, a ação é fundamental para a transformação. Ele nos convida a sair da zona de conforto, vencer a procrastinação Ter coragem de arriscar. e colocar em prática as ideias. Então a gente precisa parar de enrolar e começar a agir. É isso aí. Ele acredita que o movimento gera energia, a ação dissolve o medo. E a experiência nos torna mais fortes. Mais sábios. Mas e se a gente tiver medo de errar? Errar faz parte do aprendizado. O Yes. importante é aprender com os erros e seguir em frente. Gostei. E qual o próximo? Que tal autoconhecimento? Ele nos convida a fazer uma imersão em nós mesmos. Quer que a gente faça terapia? Não necessariamente, mas ele incentiva a gente a questionar nossas crenças, ressignificar as experiências negativas, Reconhecer os padrões de comportamento. buscar desenvolvimento em todas as áreas. Áreas que o autoconhecimento é base para tudo. É essencial. E o que mais ensina sobre isso? Ele acredita que o autoconhecimento é a base para uma vida autêntica, para relacionamentos saudáveis, para escolhas conscientes. Para a realização do nosso propósito. É descobrir quem realmente somos. E como a gente faz isso? Olhar para dentro, identificar nossos valores, crenças, talentos, paixões Medo, sombras. e ser honesto com a gente mesmo. Entendi? E agora, vamos falar sobre amor. Com certeza. Para ele, o amor é a força mais poderosa do universo. E como a gente coloca esse amor em prática? Ele nos convida a amar incondicionalmente, perdoar, ter compaixão, Praticar a gentileza. ter empatia, ser paciente, expressar nosso afeto, Construir relacionamentos baseados em respeito. confiança e reciprocidade. Que lindo! E o que mais ele ensina sobre o amor? Ele ensina que o amor não é só um sentimento, mas uma escolha, uma atitude, uma forma de viver. E ao escolher o amor como guia, a gente transforma a nossa vida. E a vida das pessoas ao nosso redor. E o que ele diz sobre o amor próprio? Ele incentiva a amar a si mesmo, reconhecer o próprio valor, cuidar da saúde física, mental e emocional, Perdoar os erros, celebrar as conquistas. tratar com carinho, respeito e compaixão. Isso aí. Parece que o amor próprio é fundamental. E agora, falando em cuidar de si, o que ele diz sobre descanso? Para ele, o descanso é fundamental para a saúde física, mental e emocional. Ele quer que a gente tire férias. Férias são importantes, mas ele fala de encontrar momentos de descanso no dia a dia, conectar com a natureza, praticar atividades relaxantes, Ter uma boa noite de sono. nutrir a alma, renovar as energias. Parece que o descanso é um ato de amor próprio, né? E qual é o próximo princípio? Esse tal a gente fala sobre felicidade. Para ele, felicidade é um estado de espírito, uma escolha. Então não depende de fatores externos. Ele acredita que não. Ele ensina que a verdadeira felicidade vem de dentro, da nossa conexão com a nossa essência, nosso amor próprio. da nossa gratidão, da nossa capacidade de perdoar, de lidar com as dificuldades E encontrar a beleza nas coisas simples, e de viver o presente. com intensidade e alegria. Isso aí. Mas como colocamos isso em prática? Como escolhemos ser felizes? Ele incentiva a gente a cultivar pensamentos positivos, focar nas coisas boas, Praticar a gratidão, ter compaixão. perdoar o passado, aprender com os erros, celebrar cada momento Então, felicidade é uma jornada, um processo de autoconhecimento. de transformação. É isso aí. E ele nos incentiva a buscar essa jornada. A cada passo que damos em direção à nossa melhor versão. Exatamente. E por falar em jornada, qual o próximo passo? Que tal significado? É. Ele convida a gente a dar significado às nossas experiências, a encontrar um propósito para a vida. Ele quer que a gente encontre a nossa missão. Mais ou menos isso. Ele nos convida a questionar o que realmente importa. Quais são nossos valores, nossos sonhos? A marca que a gente quer deixar no mundo. O legado que a gente quer construir. Mas e se a gente não souber qual o nosso propósito? Buscar o autoconhecimento, conectar com a intuição, ouvir o coração, Seguir os sonhos. ter coragem de arriscar, sair da zona de conforto, Experimentar coisas novas, viver com autenticidade. propósito e paixão. Parece que encontrar o propósito é uma baita jornada. É uma jornada incrível. E o que mais ele ensina sobre isso? Ele ensina que o significado da vida é algo que a gente constrói A cada dia, a cada escolha, a cada ação. a cada relacionamento, a cada experiência, Ele mostra que o significado da vida não está em ter, mas em ser, em fazer a diferença, contribuir para o bem. deixar um legado. Viver com amor, compaixão, gratidão e alegria. Ufa! Quantos princípios, hein? E agora vamos falar sobre ordem. Claro. É. Ele ensina a importância da ordem em todas as áreas. Ele mostra que a ordem é fundamental para a nossa produtividade, Para nossa paz interior, para o nosso sucesso.
para nossa felicidade. Ele quer que a gente seja organizado. Sim, mas vai além disso. Ele nos convida a organizar nosso tempo, nosso espaço, as ideias, os projetos, os relacionamentos. Para viver com mais clareza, Mais foco. com mais energia. E mais tranquilidade. Exatamente. Mas e se a gente for bagunceiro? Ele ensina que a ordem não é sobre rigidez, mas sobre fluidez. Criar sistemas que ajudam a gente a viver com mais leveza Com mais organização. e mais harmonia. Ele incentiva a gente a definir prioridades e criar rotinas saudáveis. Eliminar as desordens. Não, caos. Ter um lugar para cada coisa. E cada coisa em seu lugar. Usar ferramentas que ajudem a organizar a vida. E ter disciplina para manter a ordem. Parece que a ordem é fundamental para uma vida equilibrada. E agora, falando em equilíbrio, o que ele diz sobre verdade? Para ele, a verdade é um princípio fundamental. Ele nos convida a buscar a verdade em tudo. Questionar as crenças. Investigar os fatos. Ter coragem de enfrentar as sombras. Ser honesto com a gente e com os outros. Viver de acordo com os nossos valores. Exatamente. Então a gente precisa ser sincero. Com a gente mesmo e com os outros. Isso aí. Ele ensina que a verdade liberta, fortalece, guia pro caminho certo. Permite ter relacionamentos autênticos. Dá paz de espírito. E ajuda a construir um mundo melhor. E como colocamos isso em prática? Como a gente busca a verdade? Ele nos incentiva a ser transparentes, a ter integridade, não ter medo de expressar nossa opinião. Defender aquilo que acreditamos. Lutar por justiça. Denunciar a mentira. Construir uma vida baseada na ética Na honestidade. e na autenticidade. Que legal! E falando em construir uma vida melhor, o que ele diz sobre frutificar? Ele ensina sobre a importância de frutificar e usar os talentos para fazer a diferença. Contribuir para o bem comum. Deixar um legado positivo. Ele quer que a gente deixe nossa marca no mundo. Exatamente. Ele nos convida a identificar os talentos, desenvolver as habilidades, Usar criatividade. compartilhar os conhecimentos, Ajudar o próximo. servir a comunidade. E deixar nossa marca no mundo. Mas e se a gente não souber os nossos talentos? Ele encoraja a gente a explorar, experimentar coisas novas, buscar o que nos apaixona e acredita que todos temos talentos. E que podemos usá-los para fazer a diferença. Isso aí. E o que mais ele ensina sobre frutificar? Ele ensina que frutificar é um ato de amor, generosidade, serviço, gratidão. E que, ao usar os dons por bem, a gente se sente realizado, Mais feliz. mais conectado com o propósito. E mais próximo da nossa essência. Parece que frutificar é uma forma de deixar o mundo melhor. E agora, falando em legado, que ele diz sobre primeira menção. Primeira menção é fascinante. Se refere à primeira vez que um conceito, ideia, crença é introduzida na nossa mente. A primeira impressão é que fica, né? Ele acredita que essa primeira impressão tem um impacto profundo na gente. Na forma de pensar, sentir e agir. Exatamente. Então a gente precisa ter cuidado com as informações que recebe. Com certeza. Ele nos convida a ter atenção às informações que a gente recebe, às pessoas com quem a gente convive, às experiências, Porque a primeira menção pode moldar a nossa percepção. as nossas crenças Os valores. e os comportamentos. Mas e se a gente tiver crenças limitantes da infância? Ele incentiva a gente a questionar essas crenças, buscar novas informações Ter contato com pessoas inspiradoras? e construir uma nova narrativa para a vida. Parece que a primeira menção tem um poder enorme, né? E para finalizar, o que ele diz sobre sabedoria? Ele finaliza com sabedoria, que ele considera um tesouro A ser buscado cultivado. e compartilhado. Mas como a gente encontra essa sabedoria? Ele ensina que a verdadeira sabedoria não vem só dos livros, Mais da experiência, da observação, da reflexão, da intuição, da conexão com a nossa essência. com a sabedoria divina. Então, a sabedoria é algo que a gente constrói ao longo da vida. Exatamente. Ele incentiva a gente a buscar conhecimento, aprender com os erros, ouvir conselhos, Ter humildade para reconhecer que não sabemos tudo. ter paciência Ter fé para acreditar que tudo é possível. e ter coragem para seguir o coração. Nossa, quanta coisa a gente já viu. Que tal a gente dar uma pausa para respirar e na próxima parte a gente continua explorando Saia do Caixão. Boa ideia. Acho que é importante a gente digerir tudo isso. É muita coisa para assimilar. A gente precisa de um tempinho para processar e aí pronto para voltar pro caixão, quer dizer, pro livro. Pro Saia do Caixão. Tô pronto para mais. A gente já explorou vários princípios, né? Mas qual a relação da sabedoria com essa ideia de sair do caixão? Ele coloca a sabedoria como um motor para romper com padrões, questionar as regras, buscar a verdade. Ele acredita que ela nos impulsiona a viver com mais autenticidade, liberdade. É como se ela abrisse a tampa do caixão e dissesse: Ei, tem um mundo inteiro te esperando. Ele usa a história do Alexandre o Grande, né? Ah, sim.
com os pedidos inusitados para o funeral. Quais eram mesmo? Ele pediu para ser carregado pelos melhores médicos, que os tesouros dele fossem espalhados pelo caminho até o túmulo e que as mãos dele ficassem para fora do caixão. Que pedidos estranhos. Qual mensagem por trás disso? É uma mensagem sobre desapego. Ele queria mostrar que nem a medicina, nem a riqueza, nem o poder, nada disso importa diante da morte. A gente vem e vai de mãos vazias. É um tapa na cara da nossa vaidade. A gente dá tanta importância para bens materiais, tá? Exatamente. E o Marçal aproveita essa história para lembrar que o tempo é o nosso bem mais precioso. A gente não pode comprar mais tempo. Mas podemos usá-lo com sabedoria. Investir em experiências, em relacionamentos, aprendizado, em fazer a diferença. Faz a gente repensar as prioridades. E falando em fazer a diferença, tem um princípio que me deixou curioso: liberar o fluxo. Como a gente libera esse fluxo? É tipo abrir as comportas da abundância. É uma boa analogia. Ele ensina que para a gente prosperar, a gente precisa liberar o fluxo da abundância, da criatividade, do amor, da generosidade, deixar a energia circular, sabe? Sem bloquear. Mas e se a gente tiver medo de doar, de compartilhar, medo de ficar sem? É aí que entra a mentalidade de abundância. Acreditar que sempre tem o suficiente para todos. Desapegar do que não serve mais, abrir espaço para coisas novas chegarem. Confiar que o universo vai suprir as nossas necessidades. Exatamente. E liberar o fluxo do perdão também. Guardar mágoa, ressentimento, é como bloquear a energia, sabe? Impedir que a prosperidade flua. Perdoar é tirar um peso das costas. Quais outros princípios você destaca? Acho que viver o extraordinário, um convite para sair da mediocridade, ele incentiva a gente a buscar uma vida com mais propósito e significado. Mais aventura, alegria. Amor, realização, definir metas, perseguir sonhos com paixão, ter coragem de sair da zona de conforto. Experimentar coisas novas. Ele fala sobre viajar, conhecer novas culturas, aprender, Ajudar o próximo, fazer a diferença. viver cada dia como se fosse o último. Nossa, quanta coisa! Inspirador, dá vontade de sair por aí e fazer acontecer. Com certeza. Ele lembra que a vida é um presente, uma oportunidade única de ser feliz. De realizar sonhos, de fazer a diferença. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Acho que a gente explorou bem os 26 princípios. Mas além dos princípios, ele oferece ferramentas, exercícios práticos para ajudar a gente a colocar tudo isso em prática. Claro, ele não te deixa na mão. Te dá um mapa, uma bússola para te guiar nessa jornada. Então, na próxima parte, a gente pode explorar essas ferramentas. Vamos ver como aplicar tudo isso no dia a dia. De volta ao The Deep Dive. A gente mergulhou fundo nos 26 princípios, né? Agora, vamos abrir a caixa de ferramentas do Marçal. É isso aí, hora de colocar a mão na massa. E a primeira ferramenta que a gente vai explorar é O Diário da Gratidão. o Diário da Gratidão. Interessante. Como funciona? A ideia é simples. Todo dia, de manhã ou à noite, você escreve 3 coisas pelas quais você é grato. Tipo, qualquer coisa. Um dia bonito, café gostoso. Exatamente. Qualquer coisa. Mas qual a vantagem disso? Quando a gente foca no que a gente tem de bom, a gente eleva a nossa vibração, atrai coisas boas e cultiva a paz interior. A gratidão é um imã para a felicidade. Isso aí. E tem comprovação científica disso. Vários estudos já mostraram que a gratidão faz bem para a saúde mental, emocional e física. Pessoas gratas tendem a ser mais felizes, otimistas, resilientes Saudável. e até mais prósperas. Nossa, quanta coisa! Acho que vou começar meu diário hoje mesmo. E qual a próxima ferramenta? Que tal um mapa dos sonhos? Mapa dos sonhos. Uma ferramenta visual com imagens, frases, cores Que representa nossos sonhos, objetivos. e metas. É como um painel de visualização. Qual a vantagem de ter um mapa visual? Quando você cria o mapa dos sonhos, você meio que ativa seu subconsciente, programa a mente para buscar soluções, oportunidades que te ajudem a realizar esses sonhos. É como se a gente estivesse dando um GPS para o universo. Dizer, olha para lá que eu quero ir. Gostei. Agora eu falo do banho natural. Essa parece ser para quem tem coragem. Essa é para fortalecer a mente e o corpo. É tomar banho de água fria por pelo menos 30 dias seguidos. Água fria todo dia. Isso, no inverno também. É um desafio e tanto. Mas quais os benefícios? O banho frio aumenta a energia, melhora a circulação, fortalece a imunidade, melhora o humor, aumenta a disciplina, a força de vontade. A resiliência. Exatamente. E além disso, é um exercício de autoconhecimento, A autocontrol. superação dos limites. Você está dizendo para o seu corpo e para sua mente, eu controlo vocês. Entendi. E para quem quer colocar a mão na massa, qual ferramenta ele indica? O desafio dos 100 dias. 100 dias. O que é isso? Escolher um hábito que você quer implementar na sua vida e praticá-lo todo dia, durante 100 dias. Nossa, bastante tempo. Qual o benefício? Durante esses 100 dias, você vai desenvolver
Disciplina, força de vontade, persistência, resiliência é como um treinamento para sua mente. Para alcançar os objetivos. Exatamente. E para quem está em busca do propósito. Ele apresenta a jornada do herói, uma metáfora para a nossa vida com seus desafios, obstáculos. Vitórias e transformações. Ele te guia pelas etapas da jornada, desde o chamado aventura. Até o retorno com a recompensa. É um processo de autoconhecimento, cura, crescimento. Empoderamento e conexão com o nosso potencial. Isso aí parece uma aventura épica, né? Totalmente. E para quem quer fortalecer conexão com a espiritualidade? Ele sugere o retiro espiritual, um momento de imersão na natureza, de silêncio. Introspecção, conexão com a essência. É um momento para silenciar a mente, acalmar o coração Ouvir a intuição. e se reconectar com o que realmente importa. Parece uma experiência transformadora. E para finalizar, qual a última ferramenta? Ele convida a gente a fazer parte da comunidade do extraordinário. O que é isso? É um espaço online onde você pode se conectar com outras pessoas que também buscam uma vida extraordinária. Uma rede de apoio. Exatamente. É um espaço para trocar experiências, compartilhar desafios, celebrar conquistas, tirar dúvidas, se inspirar. A gente não precisa trilhar esse caminho sozinho. E o que você achou dessa caixa de ferramentas? Bem completa. Ele dá ferramentas para tudo, para cultivar gratidão, realizar sonhos, fortalecer a mente e o corpo, encontrar o propósito, se conectar com a espiritualidade. E construir uma comunidade. Ele mostra que a gente tem o poder de mudar de vida De sair do caixão e construir uma vida extraordinária. e que a gente não precisa fazer isso sozinho. A gente pode contar com a ajuda de ferramentas De uma comunidade. e da nossa força de vontade. Chegamos ao fim do nosso mergulho em Saia do Caixão. Espero que essa jornada tenha inspirado você. A buscar sua própria transformação. A gente espera no próximo episódio do Deep Dive. Até lá. Que